nome é Osvaldo e você está no canal Osvaldo Explica. Vamos ao nosso primeiro episódio. Falsos messias que surgiram na Terra. Este é o tema de hoje. Houve uma série de agitadores, pregadores itinerantes, milagreiros e profetas que lideraram revoltas ou movimentos messiânicos. Eles são apontados como rebeldes fanáticos que levaram o povo judeu à catástrofe que causou a destruição de Jerusalém. O próprio Cristo advertiu os seus discípulos sobre este movimento que haveria de acontecer no mundo. Mateus 24:5 diz: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, a muitos enganarão. Então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. 24 e 24 de Mateus também está escrito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Lista de pessoas que se autoproclamaram ou foram proclamado Messias. Messias judaicos. Simão de Pérea. A Pérea é uma região localizada a leste do Mar Morto, subindo pelo Rio Jordão no sentido norte, na direção de Pela. Assim como na Judéia, seus habitantes eram em sua maioria quase puramente judeus, embora também houvesse a presença de gregos em suas terras. Atualmente esse território está localizado na Jordânia, na fronteira com Israel. Hoje atribui-se a esta região a origem de Simão de Pérea, suposto pregador que teria sido morto em 4 a.C. pelos romanos após liderar a rebelião contra Herodes e supostamente ter incendiado seu palácio de verão. As informações sobre a suposta existência deste pregador foi atribuída à Tábua de Gabriel, fragmento de pedra calcária com escrita hebraica antiga que conta a sua saga. Simão de Pérea foi decapitado quando tentava fugir de Gurtus, ou Gertus, comandante da infantaria de Herodes o Grande. Teudas. Teudas foi citado por Lucas em Atos capítulo 5, versículo 36. Seu nome, se for composto em grego, pode significar presente de Deus. Apesar de outros estudiosos acreditarem que sua etimologia seja semítica e poderia significar flui como a água. Teudas provavelmente atuou como um pregador messiânico muito recorrente na Judéia do século I, que se propunha a liderar massas judaicas para fins de renovação religiosa e social em 44 d.C., proclamando-se profeta mandado por Deus para socorrer o povo judeu que sofria sob o status quo vigente, inclusive a dominação romana. Ele recorreu à tradição do herói nacional Moisés, assegurando ser capaz de abrir as águas do Rio Jordão. O historiador judeu Flávio Joséfo, ambos avessos a qualquer rebeldia social de base popular, assim se refere ao episódio. Passando um tempo enquanto Cuspius Fadus era procurador da Judéia, um certo charlatão cujo nome era Teudas persuadiu muitas pessoas do povo simples a tomar seus haveres e acompanhá-lo até o Rio Jordão. Dizia que era profeta e que com sua ordem o rio se separaria, abrindo fácil passagem para eles. Com essas palavras iludiu a muitos, mas Fado não permitiu que eles consumassem essa loucura. Enviou uma unidade de cavalaria contra eles, que matou muitos no ataque de surpresa e também capturou muitos vivos. Tendo capturado Teudas, cortaram-lhe a cabeça e a levaram a Jerusalém.
Menahem ben Judá. Menahem ben Judá foi um dos vários requerentes messias judeus ao redor do templo da guerra judaica e é mencionado por Josefo. Ele era o líder de uma facção chamada de Sicários, que realizou assassinatos de romanos e colaboradores na Terra Santa. Ele era o filho de Judas da Galileia e neto de Ezequias, o líder dos Zelotes, que tinha incomodado Herodes e era um guerreiro. Quando a guerra eclodiu, ele atacou Massada com seu bando, armando seus seguidores com as armas armazenadas lá, e veio a Jerusalém, onde ele capturou a fortaleza Antônia, dominando as tropas de Agripa II. Encorajado pelo seu sucesso, ele se comportou como um rei e reivindicou a liderança de todas as tropas. Assim, ele despertou a inimizade de Eleazar, outro líder zelote, e encontraram a morte como resultado de uma conspiração contra ele. Simão Bar Coquebas, ou Bar Koba, que significa filho da estrela, foi um líder judeu que comandou a terceira revolta judaica contra o Império Romano, ocorrida de 132 a 135 depois de Cristo. Essa rebelião ficou conhecida como Revolta de Bar Coquebas. Este é o rei Messias. Foi assim que o respeitado rabino Akiva ben Yosef saudou Simão Bar Koba no ano 132 depois de Cristo. Bar Koba era um homem poderoso que comandava um forte exército. Segundo o historiador israelense Eli Birnbaum, poucas personalidades da história judaica foram tão enigmáticas e controvertidas quanto Simão Bar Koba, cujo nome de nascença era Simão Bar Koziva. Para alguns, ele foi um herói que tentou unir o povo judeu e livrá-lo do domínio de Roma. Para outros, foi um indivíduo egocêntrico com ilusões messiânicas de grandeza. Há poucas informações escritas sobre Bar Koba, parte delas oriundas de documentos encontrados no deserto da Judéia pelo arqueólogo militar e político israelense Igal Yadin. Há também algumas poucas referências nas obras de Dion, Cássio e de Eusébio, mas ainda que as fontes sejam exíguas, é possível afirmar que a saga desse guerreiro está intrinsecamente ligada a Akiba, ou Akiva, líder do Sinédrio ou Sanedrim, estabelecido na cidade de Usra. Foi o apoio que ele recebeu do Rabi que lhe deu o poder e a força para lidar a revolta contra o Império Romano. Aliás, foi Akiva quem lhe mudou o nome para Bar Coquebas, que significa filho de uma estrela, acreditando que ele poderia se tornar o Mashiach, o Messias do povo judeu, como se lê no Talmud.